A Uniswap é a principal solução de DEX do mercado de cripto, corretora descentralizada. Ela já movimentou de volume mais de 1,5 trilhões de dólares e é o segundo DEP que mais gera receita, gerando 530 bilhões de dólares de receita anualmente, ficando apenas atrás da Lido Finance. Entretanto, ela está desvalorizando de forma significativa. Desde a sua máxima histórica de abril de 2021, o token desvalorizou mais de 92%. Isso porque, apesar dela ser um dos protocolos que mais gera taxas no mercado de cripto, ela não direciona essas taxas para os seus detentores de token. E mais do que isso, recentemente ela se envolveu em uma grande polêmica, quando a Uniswap Labs, desenvolvedora da Uniswap, decidiu cobrar 0,15% de taxa para os tradings realizados através da sua interface, despencando ainda mais o preço do token Uni. E eu sei que você só está fazendo uma pergunta em relação a tudo isso. Vale a pena investir em Uni para o próximo ciclo? Eu vou te dar a resposta nesse vídeo. Então se prepare para mais uma análise completa de Uniswap para você entender o futuro do mercado de DEX e desse ativo que é tão impressionante do ponto de vista de geração de receita. Beleza, agora que você já está focado aqui, vamos lá para a análise do token Uni. Antes disso, é importante comentar que a análise que eu vou fazer aqui vai ser uma análise que eu utilizo há mais de 6 anos de mercado, baseado em 4 pilares centrais, que é análise de mercado, protocolo, tokenomics e time. Então, essa é a análise que eu utilizo para fazer análise fundamentalista no mercado de cripto, a análise que eu ensino no Crypto Pro e a análise que naturalmente vai agregar muito valor para você compreender se vale ou não a pena investir em um determinado ativo. Mas antes de eu começar essa análise do token Uni, eu preciso fazer um convite para você. O negócio é o seguinte: todos os dias eu mando um e-mail analisando os pontos mais importantes do mercado de cripto, desde os seus movimentos, atualizações de protocolo e muito mais. E você pode receber tudo isso de forma 100% gratuita. Basta sair agora do vídeo e no primeiro comentário fixado e se inscrever no Crypto Today. Não vai demorar 20 segundos, vai ser 100% de graça e vai agregar um valor significativo nos seus investimentos. Já se inscreveu? Já deixou o like? Já se inscreveu aqui no canal? Então bora agora para a análise da Uniswap. Então vamos começar a análise a partir da análise de mercado. O que a gente precisa saber da análise de mercado? O mercado de DEX é um dos mercados mais relevantes de cripto. Então ele tem um grande papel, porque normalmente sempre quando as pessoas saem das corretoras, elas querem manter seus ativos nas wallets, e o mercado de DEX, corretoras descentralizadas, permite isso. Ele tomou ainda mais relevância após a quebra da FTX, que era uma das maiores corretoras do mercado, gerou bilhões de dólares em prejuízo e levantou ainda mais esse ponto. Então a gente percebeu um crescimento da narrativa de DEX desde então. Olhando mais especificamente para a Uniswap, hoje ela representa um grande market share do mercado, tendo mais de 70% do volume do mercado de cripto passando pela sua plataforma dentre as principais blockchains do mercado. E se a gente avalia dentro do ecossistema do Ethereum, ela detém aí mais de 80% desse volume. Então realmente é um protocolo que é muito relevante, e nesse ecossistema, vamos colocar dessa forma, a gente não teve grandes inovações desde o último DeFi Summer. Talvez a gente pode destacar 2 outros casos, que é a Trader Joe, que veio ali com alguns modelos de eficiência, e também a Maverick, um protocolo bem recente, acabou de fazer um airdrop, que também vem com a promessa de ser altamente eficiente. Então, de modo geral, esse é o contexto do mercado de DEX. É um mercado que ele está crescendo pela narrativa de ser uma proteção contra as corretoras centralizadas, mas não tem nenhum fator, nenhum catalisador que tende a crescer tanto esse mercado no próximo ciclo. Entretanto, é natural que no momento de alta de mercado as pessoas especulem mais e esse mercado cresça e tome ainda mais relevância. Então, sim, a gente tem uma perspectiva interessante se a gente pensar do ponto de vista de mercado para a Uniswap. E aí a gente entra no segundo ponto, que é a análise de modelo de negócio da Uniswap. Nisso daqui eu preciso deixar um ponto muito claro. A Uniswap sempre teve um modelo muito inovador. Ela foi uma das principais DEX do mercado de cripto e ela conseguiu consolidar um certo oligopólio dentro desse mercado, especialmente através da sua versão Uni V3. Ela implementou um modelo de range de preços e basicamente você conseguia concentrar a liquidez através dessa estrutura. Isso viabilizou que o protocolo conseguisse ter uma eficiência muito maior que os seus concorrentes e dominasse todo o mercado, porque todos os provedores de liquidez ficaram interessados nesse modelo. Fazendo um parênteses, é importante também a gente explicar como funciona a estrutura das DEX de modo geral. Elas têm 3 entidades principais:
A primeira entidade são as pessoas que fazem os swaps, os traders, que vão pagar uma pequena taxa. No caso do Uniswap vai variar de 0,01% até 1%, e você vai ter os provedores de liquidez, que vão dar a disponibilidade desses ativos e em troca vão ganhar uma renda por isso. E por fim você tem o protocolo que faz a intermediação de todo esse processo. Então hoje essa é a estrutura base para todos esses modelos, mas como eu comentei, a Uniswap revolucionou através da estrutura de RAINs. Mais recentemente a Uniswap também lançou outras novidades este ano. As principais delas são a Uniswap V4, que traz um novo modelo de automatização de pools de liquidez e também opções como Know Your Customer Anti-Money Laundering, olhando ali para o mercado institucional, e também a Uniswap X, que promete ser a melhor provedora de liquidez no mercado, reunindo tanto fontes on e off-chain para dar a melhor liquidez para o usuário com a menor taxa possível, prometendo inclusive ter taxa zero na operação com blockchains. Então realmente a Uniswap está evoluindo. Além disso, ela teve grandes inovações trazidas pela Uniswap Labs na sua experiência de usuário, com o lançamento de wallets mobile para Android, iPhone e também melhoria na sua interface. Então realmente o protocolo conseguiu inovar e trazer fortes mudanças no ano de 2023, o que é um ponto positivo que consolida seu modelo de negócio. De modo geral, se a gente fosse avaliar, hoje a Uniswap é um dos protocolos que mais tem diferenciais competitivos em relação aos seus concorrentes e talvez menos tenha relevância nos seus concorrentes. Se eu fosse citar outros dois modelos que poderiam ameaçar um pouco a Uniswap, seria justamente a Trader Joe e a Maverick, que estão tentando fazer propostas de maior eficiência na estrutura de prover liquidez. Entretanto, se a gente pensa de modo geral, realmente é muito difícil competir com a Uniswap desse ponto de vista. E nisso a gente pode falar, realmente a Uniswap ela é um grande protocolo gerador de taxas e que ela tende a estar consolidada nesse local, pelo menos nos próximos anos. Nisso a gente salta para a análise de time. O time da Uniswap é um time bem interessante, porque ele é um time muito institucionalizado, então eles trouxeram diversos C-levels de mercados tradicionais para tocar o business da Uniswap Labs. Outro ponto importante de ser comentado aqui é que ele tem uma relação muito forte com Venture Capitals, tendo conseguido no ano passado levantar uma rodada em meio ao caos do mercado de cripto de 165 milhões de dólares, lideradas pela Polychain Capital e que possuiu outros grandes VCs como a Paradigm e a A16Z para fazer parte de tudo isso. E de modo geral, o time da Uniswap sempre teve uma postura muito centralizada em toda a sua governança e toda a sua evolução. É muito importante a gente pontuar isso. Por quê? Porque realmente é uma postura do time. Diferente, por exemplo, do time da Aave, que já foi um pouco mais pró-comunidade, o time da Uniswap sempre buscou ter o poder nas suas mãos. Outro ponto importante da gente destacar aqui foi uma declaração recente do time da Uniswap Labs, que decidiu cobrar 0,15 de taxa para qualquer trade realizado através da sua interface de experiência de usuário. Esse ponto aqui é muito importante, por quê? Porque muitas pessoas viram isso com muito maus olhos e isso teve uma repercussão bem negativa no Token Uni. Basicamente porque muitos token holders, pessoas que detêm o Token Uni falaram: nossa, como a Uniswap Labs vai lá, cobra taxa, ganha dinheiro, embolsa esse dinheiro e não distribui com os token holders de Uni. Vamos avaliar primeiro se isso realmente tem um impacto tão significativo assim na Uniswap. Eu fiz um estudo recente que mostrou que 89% dos tradings não serão afetados. Então, realmente, eles vão impactar bem pouco, pensando do ponto de vista de volume da Uniswap. Outro ponto importante de ser citado é que, mesmo com esse baixo impacto, tem um potencial muito grande de gerar receita. De acordo com algumas estimativas, eles gerariam até 30 milhões de dólares ao ano, com esses 3 primeiros dias tendo essa estrutura valendo, já gerando 100 mil dólares nesse ano. Então, realmente, assim fica muito claro, a capacidade de geração de receita da Uniswap. Entretanto, essa mudança do Uniswap Labs, de certa forma, é sim justificado, porque essa entidade gerou muito valor para o ecossistema da Uniswap. Foi eles que levantaram e estruturaram o Uniswap X, o Uniswap V4, e talvez assim seja uma forma até mesmo deles onerarem menos a tesouraria da Uniswap. Entretanto, é nítido esse conflito de interesse entre time, VCs e os demais token holders. E para isso, para a gente entender a origem desse conflito, a gente precisa avaliar o quarto ponto, que é a avaliação de tokenomics. Quando a gente pensa no tokenomics, é importante a gente entender que o Token Uni não era para existir. Esse talvez seja um dos pontos que poucas pessoas compreendem. O Token Uni foi lançado de forma
prematura por conta de um ataque de liquidez que a SushiSwap realizou em 2020. E a Uniswap, como uma forma de se defender, decidiu fazer aquele airdrop. Então, provavelmente, o Token Uni ele seria lançado, mas no momento que a regulação e a estabilização do mercado tivesse mais clara e não num momento como o que aconteceu ali com a SushiSwap. Então, isso acaba restringindo muito a utilidade do Token Uni, que hoje é apenas de governança, mas como os seus principais detentores são VCs e o próprio time da Uniswap, acaba que eles vão direcionando muito da votação da Uniswap, e essa é uma das maiores críticas do token holder, esse conflito de interesse e essa falta de utilidade do Token Uni. Quando isso poderia mudar? Se a Uniswap ativasse o Fee Switch. Essa é uma funcionalidade que existe já na Uniswap, já está programada, já está estruturada, que pegaria as taxas geradas dentro da Uniswap e direcionaria uma parte para a sua tesouraria. E, por consequência, poderia distribuir no futuro como dividendos para o Token Uni, o que aumentaria e muito a capacidade de valor capturado do Token Uni e teria ali um impacto bem positivo no ativo. Entretanto, qual que é o ponto? Existem hoje duas barreiras principais para isso acontecer. O primeiro é o receio da Uniswap não se consolidar do ponto de vista de mercado. Esse eu acredito que já passou, porque realmente hoje a Uniswap é a principal DEX, indiscutivelmente, do mercado de cripto e não tem nenhum concorrente ameaçando ela de forma tão significativa. O segundo ponto seria a questão da regulação. E aí entra um ponto interessante. A última vez que propuseram a ativação do Fee Switch foi em maio desse ano, e essa votação teve uma derrota de 45% dos votos contras e 42% dos votos a favor, com basicamente a Uniswap Foundation e também o VC A16Z sendo dois dos votos mais decisivos dentro de toda essa dinâmica. E a pontuação dos dois foi muito clara. Enquanto a gente não tiver definição de regulação, talvez seja arriscado demais fazer esse processo, e por isso que a gente é contra. Então, de modo geral, dá para entender que a Uniswap está esperando essa clareza regulatória, e é um ponto bem importante ser destacado, porque hoje a Uniswap é o principal protocolo do ponto de vista de lobby e posicionamento regulatório no mercado americano, então realmente eles estão trabalhando bastante nisso. Posto tudo isso que eu falei, vamos lá para as conclusões desse vídeo. De modo geral, se a gente pensa na Uniswap do ponto de vista de mercado e modelo de negócios, a tendência é que sim, a Uniswap cresça e cresça de forma significativa e que essas novas atualizações como Uniswap X e Uniswap V4 ainda impactem de forma mais positiva o ativo. Então o ponto que nos resta aqui é entender que primeiro existe um conflito de interesse significativo entre os detentores de Token Uni, os VCs e a Uniswap Labs, e esse conflito ele tende a interferir muito na viabilidade do Fee Switch. Eu particularmente acredito que esse Fee Switch vai acontecer em 24 ou em 25, e esse é o motivo pelo qual eu invisto no Token Uni, mas eu invisto uma pequena parcela do meu capital. Por quê? Por conta do risco da centralização da governança e por conta desse conflito de interesse que existe entre o Uniswap Labs, os VCs e também os demais token holders, além da concentração do Token Uni. Então, se você estiver pensando em investir, é importante pra caramba você levar em consideração esses pontos, porque realmente o Uniswap pode voltar a crescer? Pode, mas ela tem esses fatores aí negativos. Mas me conta aí nos comentários qual que é a sua opinião sobre a Uniswap. Deixa aí que eu quero saber aí de vocês. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo se essa análise te agregou alguma coisa.